Essa pesquisa foi parte do meu doutorado, que o objetivo dela era entender o processo criativo e entender um pouco como o designer pensa e como manifesta esse pensamento através da representação gráfica. E a grande questão que envolvia todo esse processo era o tema de que será que a tecnologia mudou o nosso modo de pensar e criar através dos computadores, das tablets e toda esta questão? Será que a gente foi contaminado pela tecnologia ou não, né? Eh, então, primeiramente, o que se realizou foi uma investigação em 3 âmbitos. Um, da questão do que é um pensamento criativo, outro do que é um pensamento projetual e outro do que é o pensamento gráfico, né. Aí o enfoque maior na questão do pensamento criativo foi que vários, teóricos como Munari, Ostroer ou Bassat comentam que nada mais é do que um repertório que a gente tem de referências, e o pensamento criativo que vai fazer é conectar elementos, né? Seja por associações, seja por conexões opostas, por analogias. E o que eu quero ressaltar aqui é que esse fator é super importante na hora de uma nova inovação em âmbito tecnológico, que logo após a gente vai ver. Outra questão bastante importante é quanto ao pensamento projetual, que nada mais é que agora mesmo, como havia comentado no Design Thinking, né, a gente não tem mais um pensamento linear, a gente tem um pensamento em espiral, então nossa cabeça, quanto maior informação vai tendo de diferentes áreas e o âmbito de complexidade de problemas que a gente pôde ver na palestra da Leila, hoje vai complicando um pouco nossa tarefa de designer, né? E depois a gente tem a questão do pensamento gráfico, que nada mais é para o designer um modo da gente se comunicar. Então, houve alguma mudança nessa questão de comunicação até agora, né? Essa é a minha pergunta e eh, vou voltar a perguntar. Minha apresentação não é muito acadêmica, o que eu quero é acadêmico, já está no paper, o que eu quero é que seja mesmo o modo de pensar e ver essas questões que a gente tem agora mesmo no panorama em âmbito da fase pré-concepção, né? Pôr a mão na massa. Então, nada mais é do que essa molécula de 3 pensamentos juntos que vai gerar um quarto sistema de pensamento que eu comento que é o pensamento gráfico. Não sei se você vê muito aqui, mas pensamento criativo gráfico, né? E a pesquisa ela define 5 pensamentos gráficos, e o que eu quero ressaltar aqui é que no começo do meu doutorado eu tinha uma ingênua ideia de que esses pensamentos, com a evolução tecnológica, um eliminava o outro. Mas o que eu manifesto aqui é que nós, como designers, somos uma questão holística e nada mais é como educadores que deveríamos fomentar essa questão e, na verdade, esses 5 modelos de pensamento que eu vou apresentar agora, eu parto de uma ideia que o designer tem autônomo para saber lidar com esses 5 pensamentos, onde cada parte de processo, cada parte da problemática, ele tem a liberdade e a autonomia de pensar qual seria o processo mais interessante dele aplicar esse modelo. Então, o primeiro é o básico, que é o analógico criativo, que é o que a gente fez em todo o tempo, que é a questão de pensar com um instrumento de um lápis, uma caneta, e nada mais é que o nosso cérebro com a mão e com o papel está conectado e a gente vai manifestando todas as questões que a gente tem dentro dessa molécula que eu apresentei, né?
A segunda, vemos aqui alguns bocetos croquis do Sérgio Rodrigues, né, que a gente vê como essa expressão gráfica vai comunicando tanto detalhe como modo de pensar, como conexões, né, e vamos aperfeiçoando toda essa questão da sistemática de gráfica. Depois, com relação às novas tecnologias e a chegada das Wacom ou agora mesmo dos iPads e todas essas ferramentas gráficas que a gente tem, mudou alguma coisa em âmbito das tablets? Não, a gente só o que fez foi passar uma ferramenta analógica a digital, mas a nossa habilidade gráfica continua manifestando aqui e, claro, que tem um outro tipo de suporte para poder estar analisando isso. Uma das grandes mudanças nesse processo é a possibilidade da gente pensar já na matéria, né? A gente tem já modelar a matéria e construir em conjunto com ela as possibilidades que eu tenho de tridimensionalizar a ideia. Então, uma das grandes referências que a gente tem atualmente é Konstantin Krieg, que desenvolve os seus projetos já diretamente como maquete, né? E é uma possibilidade da gente estar trabalhando e passando para a volumetria. Mas agora mesmo o ponto crucial que eu comento e que eu quero que vocês pensem é que nada mais é até o momento de eu estar já imaginando no cérebro a forma e manifesto ou em âmbito gráfico ou em âmbito tridimensional. E a outra relação que eu tenho aqui também é digital tridimensional, que eu tenho que dominar o software e todas essas questões, tenho uma maior liberdade, sim, de poder gerar algumas sistemas geométricos ou de forma muito mais livre do que a anterior que a gente viu com Konstantin Krieg, mas nada mais é que um elemento que eu já estou formulando na cabeça, já formulo a forma na cabeça e vou transmitindo e traduzindo isso no papel e construindo. A grande ruptura que eu encontrei nessa questão do trabalho foi o que eu chamo de pensamento gráfico criativo, que é o experimental. Nada mais é do que fazer conexões e relações com coisas e que, na verdade, eu não tenho a mínima ideia de que forma vai ter no final. Por isso eu comentei que o pensamento criativo, a primeiro momento, quando eu falei que as questões de associações é uma coisa primordial nesse momento, tá bom? Porque, por exemplo, essa proposta do Aranda Eilèche, que é a Rococó Chair, eles fazem uma pergunta onde o que tem a ver a cadeira do Luís XIV com a questão do magnésio. E eles fazem uma pesquisa, então eles conectam essa pergunta, o meu desenho, a questão não é nada mais do que o que aconteceu com o Luís XV na época que aconteceu com o magnésio. Então, eles descobrem que na época que Luís XIV morreu, se descobre o magnésio. E a partir dessa conexão entre o magnésio e a cadeira do Luís XIV, eles vão gerando outro tipo de forma e cadeira através de moléculas e análise de moléculas da partícula gráfica da partícula desse cristal, né? Então agora mesmo tem rompe todo o processo que a gente tem de gerar a forma por questões de conexões aleatórias que não tem nada a ver com o que a gente tem de forma. Como a gente tem também o Guto Requena, que através das histórias da avó dele vai coletando uma onda de som e vai gerando esses vasos de formas dependendo da voz da avó que vai contando as histórias quando ele era criança e gera uma forma dos floreiros, né, do vaso de flor. Então, agora mesmo, né, a questão, eu chego a esse ponto, que é a questão digital,
realmente mudou totalmente a questão de criatividade da forma, do pensamento gráfico, e a gente tem uma evolução, o que não impede da gente utilizar essas diversas formas de pensar graficamente. E atualmente eu entendo que há outras evoluções dentro do pensamento gráfico, que são as ferramentas de geração de ideias, que é uma outra parte dessa questão do pensamento gráfico que aqui eu não abordo, e também dentro da design de moda, pode criar um parâmetro aí que eles também têm um processo experimental através do mulagem, que seria a parte analógica e não digital, mas nessa investigação e nessa pesquisa eu só fiz referente à questão de desenho industrial de móveis e arquitetos e não entrei na área de design de moda. Então, a minha conclusão é que o âmbito designer, o que a gente tem que fomentar, âmbito ensino, é essa questão de uma amplitude de possibilidades onde a pessoa que desenvolve as habilidades possa optar por gerar o pensamento gráfico dependendo das questões que ela vê presente no momento. Muito obrigado. Não sei se eu excedi meu tempo, mas obrigado pela assistência. Muito obrigado. Peço apenas que finalize a partilha e passaríamos a questões. Portanto, gostaria então de comentar que me pareceu interessante, portanto, o modo como coloca e, sobretudo, questionando algumas das técnicas e inclusive algumas disciplinas ou a maneira como nós, não tanto as disciplinas em si ou as técnicas, mas a forma como nós as usamos em termos de design, sendo que algumas das metodologias que tradicionalmente fazem parte dos ciclos de estudo dos cursos de design acabam por poder afunilar, portanto, num sentido de uma resposta e, no fundo, hoje, mais que nunca, sentimos esta necessidade de compreender o contexto no qual vamos intervir e os vários fatores que o influenciam. E gostava de felicitar pela apresentação